Olá pessoal, tudo bem? O capítulo de hoje é o capítulo de 1 Samuel 27. Nesse capítulo, Davi é tomado pelo medo. É isso mesmo. Davi, um homem honrado, um homem fiel, um homem obediente, um exemplo, né? O maior rei que Israel já teve. Até ele também comete erros. Porque todos nós podemos cometer erros. Todos nós cometemos e continuaremos errando. É a nossa natureza, faz parte da nossa natureza. E nesse capítulo aqui, Davi já estava cansado, ele estava realmente angustiado, né, daquela coisa de ficar sendo perseguido e foge daqui, foge dali, e ele acaba deixando que o medo tome conta da sua decisão. Ele não conversa com Deus, ele não pergunta a Deus o que fazer, ele toma essa decisão de forma impulsiva e ele acaba cometendo um erro grave e que a gente vai refletir aqui a partir desse momento. Ok, pessoal? Só rapidamente pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui diariamente. Eu me chamo Olavo e todos os dias eu venho aqui refletir um capítulo da Bíblia com você. Beleza? Vamos lá então ao contexto do capítulo. Bom, no capítulo de 1 Samuel 27, Davi ele tinha acabado de dialogar lá com Saul, né? Tinha tido a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele não faz isso. Saul pede perdão, diz que o ama, que não sei o que lá, mas Davi já não acredita mais, né? E Davi para e pensa assim: rapaz, vai chegar uma hora que esse cara vai me pegar. Esse cara vai me pegar. O medo fala isso na cabeça dele e ele acredita. E ele não consulta Deus. Acredito que esse tenha sido a grande falha, né, de Davi. Ele não consulta Deus como ele sempre fez, como ele sempre fazia. E aí ele decide o quê? Olha, aí começa. Quando você não confia, quando você ouve o medo, e todos nós em algum momento fazemos isso, você vai justamente para onde é o perigo. Você não raciocina mais, não é isso? E ele vai para onde? Para a terra dos filisteus. Ele pensa assim: bom, eu vou lá para a terra dos filisteus. Quando Saul souber que eu fui para a terra dos filisteus, ele não vai me atacar mais, ele não vai querer essa briga. Vai ser um negócio muito grande para ele, ele vai acabar grande chance de perder. Então ele vai preferir não me atacar. Ele pensa assim. E aí ele vai, conversa com o rei da região lá e pergunta, né, posso ficar aqui e tal. O rei permite, aí ele vai, passa um tempo, ele pede uma região ali que ele possa ficar com os dele, né, as pessoas do arraial dele. E o rei permite, né? E aí Davi começa a fazer o quê? Olha o que o Davi começa a fazer. Aí Davi começa a atacar os povos daquela região ali. E aí o que ele faz? Ele ataca o povoado, acaba com todo mundo, mulher, criança, bicho, tudo, para não deixar testemunho. E ele volta e o rei pergunta para ele: ô rapaz, você estava para onde, Davi? Eu estava atacando os israelitas, estava atacando o povo X, Y, Z, tudo israelita, estava atacando. Quando na verdade era o contrário, ele estava atacando o povo do rei que estava acolhendo ele, né? Povos ligados aos filisteus, povos inimigos dos israelitas. Ou seja, aí Davi, ele já foi para a terra dos caras, não consultou Deus. Aí ele já está atacando um povo e dizendo que é outro, porque aí o rei pensa assim, o rei dessa região pensa assim: bom, se Davi está atacando os próprios israelitas, o próprio povo dele, ele vai ser odiado pelo povo dele e ele vai ser meu escravo o resto da vida dele. Ele vai ter que ser meu escravo, vai ter que me servir aqui. Para o rei é conveniente, né? Só que não é isso que está acontecendo. Então assim, olha a trama que Davi, né, olha o mar de lama que Davi está se envolvendo. Porque a mentira é assim, né, pessoal? A mentira é o seguinte: quanto mais você mente, mais você se afunda na lama. A areia movediça. Quanto mais você vai mentindo, mais você vai se afundando. Você não consegue subir, você vai descendo. E aí, sobre isso que eu quero refletir um pouquinho com você hoje, sobre essa decisão. Porque assim, a decisão de Davi, a gente pode não justificar, não é justificável, mas ela é explicável sim, tá, pessoal? Por quê? Ele já está cansado, né, gente? Ele está fugindo, ele teve que fugir. Veja bem, vamos fazer a retrospectiva aqui.
Ele fugiu, deixou a família dele, deixou a mulher dele, deixou lá o conforto que ele tinha, teve que se tornar fugitivo. Aí ele teve que se aliar, ele se juntou lá a umas pessoas que ele nem conhecia, né? Eram pessoas à margem, marginalizadas pela sociedade ali daquela região, e se juntaram a ele. Ele se torna líder desse pessoal, começa a lutar, defende um povoado, o povoado denuncia ele, detona ele, né? Aí ele tem duas chances de finalizar, né, de acabar com a fuga, que é finalizar com a vida de Saul. Ele não faz isso em honra a Deus, em temor a Deus. Ele não faz, ele entende que se Deus escolheu, se Deus aceitou Saul como rei, não é ele que tem que tirar, né, a vida de Saul. De forma correta ele faz isso. Aí depois ele de novo, nessa segunda vida, ele fala, cara, não dá, eu vou ficar correndo aqui, aí eu tenho que mobilizar todo mundo, o meu povoado, as minhas mulheres, as minhas coisas, cara, eu vou lá para os filisteus, vou ficar lá, aí chega lá, eu fico lá, ele não vai me perturbar mais, eu fico... Só que aí é aquela coisa de tentar, né, como a gente também é tentado a fazer isso, né? É aquela coisa de resolver fazer as coisas da maneira mais simples. Ah, quer saber? Vou fazer o mais simples aqui. Vou dar um exemplo interessante que eu acho que você vai parar e pensar. Você tem um sobrepeso e aí o médico aconselha você, olha rapaz, você precisa mudar a sua educação alimentar, tá? A sua dieta alimentar, você precisa passar a comer essas coisas aqui, você precisa parar de beber refrigerante, você precisa parar de comer doce e você precisa começar a fazer atividade física. Tudo de forma equilibrada, você não vai virar o triatleta de um dia para o outro. Não, você vai começar a fazer isso aqui. Aí você fala assim, ah cara, mas aí tem um medicamento ali que estão me oferecendo, e esse medicamento aqui a Anvisa não aprovou, mas pô, se eu tomar esse medicamento aqui, rapidamente eu fico bom. Se assiste, né, aqueles vídeos miraculosos na internet, né? Tome isso aqui e em 3 dias perca não sei quantos quilos de forma saudável, sem contraindicação, parará, parará, parará. E aí o medo de não conseguir agir da forma que o médico falou, que recomendou a você, acaba te levando a isso. Você acaba preferindo, né? O medo de não ser aceito, o medo de não conseguir, o medo de ficar sendo humilhado no círculo de amizade que você tem, o medo de não ser visto como você quer ser visto. Aí você acaba cedendo a essa pressão. Ah, quer saber? Eu vou ali mesmo, o medo é meu amigo, ele está me dando um bom conselho, vou tomar aquele medicamento ali, aquele medicamento vai resolver. Vou te dar outro exemplo. Você vai numa balada, você é um cara mais sério, um cara mais, né, não tão bom de relacionamento, não tão bom de conexões com pessoas. Aí você chega nesse ambiente, vem um amigo para você e fala, rapaz, toma esse negócio aqui, ó, ou alguma bebida, alguma coisa ilícita, ou até mesmo uma bebida alcoólica, um uísque, uma dose de uísque, uma dose de vodka. Toma isso aqui que tu vai ficar mais solto, rapaz. Aí você, por medo de não ser aceito, por medo de não conseguir, por medo de não... Aí você, é verdade. Aí você toma. E aí realmente você fica mais solto. Você fica mais solto, você bebe, né, por efeito de bebida alcoólica, só que aí você se arrisca porque você passa. Primeiro que você não é você mesmo. Quando você está bebendo, você não é você mesmo. Você passa a ser uma outra coisa, uma caricatura. Aí você de repente vai pegar um carro e você está sob efeito de bebida alcoólica. Então, ou seja, as consequências desse medo, elas podem ser consequências que trazem um problema para a sua vida e esse problema pode te carregar para o resto da vida. Você pode até perder a sua vida, né? Você pode se acidentar, você pode ter um problema com alguém e alguém reagir de forma que seja fatal. Então, esse exemplo, né, o exemplo de Davi, primeiro que ele mostra que não existe ninguém perfeito, né? Ainda que Davi venha depois a ser reconhecido como o maior rei que Israel já teve, ele não é motivo para achar que Davi era perfeito. Não, Davi não era perfeito. Davi tinha erros, cometia erros, ele já cometeu erros e agora está cometendo um grande erro. Só que Deus, ele não vira as costas para Davi, ele não vira as costas para mim, para você que comete um erro. Ele até se afasta, sim, ele se afasta um pouco, mas ele está ali. Ele está ali
para quando você se arrepender, quando você parar, uma hora vai acontecer. Você vai se arrepender e você vai se voltar para ele pedir perdão, ele vai te perdoar, só que, claro, evidentemente que ele vai julgar de acordo com a consciência dele, com aquilo que ele entende, e você não vai ser, não, eu peço perdão e está tudo bem. Não, você vai pedir perdão sim, mas você vai estar sob as leis de Deus, sobre aquilo que ele entender que você precisa passar para aprender, para se transformar e procurar não cometer mais esse tipo de erro, né? Como eu sempre digo, você vai cometer outros erros, mas o mesmo erro, né? Se a gente já cometeu esse erro aqui, entendeu que não é legal, tem consciência disso, o ideal é que a gente não repita, né? Não venha cometer novamente o mesmo erro. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Só vou pedir a você que antes de sair do vídeo, por favor, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos que a gente faz aqui. Desejar a todos um ótimo dia, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.